Sabe aquele software que a gente usa todo dia? Aplicativos, sistemas super complexos, parece até mágica, né? Só que por trás da tela existe toda uma disciplina bem complexa para evitar que tudo vire um caos. Hoje, a gente vai mergulhar na história da engenharia de software e entender por que construir um software é, na verdade, uma verdadeira arte de engenharia. Ok, vamos começar com essa imagem aqui. Olha, se alguém aqui já trabalhou em qualquer tipo de projeto, com certeza vai se identificar com essa tirinha. É genial, porque ela pega a essência de um problema que é universal. O cliente explica uma coisa, aí o líder do projeto entende outra, o analista projeta algo totalmente diferente e o programador. Bom, o programador constrói uma quarta versão. E no final das contas, o que o cliente realmente queria era a coisa mais simples do mundo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: essa tirinha não é só uma piada. Ela é, na verdade, um diagnóstico perfeito de uma falha gigantesca na comunicação. Cada pessoa que está envolvida no processo tem uma visão completamente diferente do objetivo final, e essa desconexão é a raiz da maioria dos fracassos em projetos. E é justamente essa falha de comunicação que nos leva, olha só, direto para o momento decisivo na história da computação. Vamos entender agora como é que o problema daquele simples balanço de árvore acabou virando uma crise e em escala industrial. A pergunta que fica é: poxa, se já é tão difícil alinhar as expectativas para construir um simples balanço, imagina só o que acontece quando esse balanço é, na verdade, um sistema de folha de pagamento para milhares de funcionários, ou, pior, um software que controla um avião. Aí as consequências deixam de ser engraçadas e se tornam, bem, desastrosas. Para a gente entender como é que se chegou nesse ponto, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Nos anos 50, o hardware era o rei, sabe? O software era, um detalhe. Mas aí, no início dos anos 60, com a chegada dos circuitos integrados, os computadores ficaram incrivelmente mais poderosos. De repente, dava para sonhar com softwares muito mais complexos. Só que tinha um problema. Os métodos para construir esse software ainda eram super informais, quase artesanais. O resultado foi exatamente o que ficou conhecido como a crise do software. Projetos que estouravam o orçamento, atrasavam horrores e muitas vezes simplesmente não funcionavam direito. O caos era tanto, mas tanto, que a indústria percebeu que precisava de uma solução. E rápido. Não dava mais para ficar improvisando. Era necessário uma abordagem mais estruturada, sabe? Mais disciplinada. Em uma palavra, era preciso engenharia. E o ponto de virada aconteceu exatamente aí. Em outubro de 1968, 50 dos maiores cientistas da computação da época se reuniram numa conferência da OTAN. O objetivo era bem claro: encarar de frente o tal problema do software e achar um jeito de transformar aquilo que era uma arte meio imprevisível em uma disciplina de engenharia, algo previsível e principalmente confiável. E foi justamente nessa conferência que nasceu o termo engenharia de software. Agora, o que é muito interessante nessa definição é a ênfase em palavras como sistemática, disciplinada e quantificável. A ideia era exatamente essa: trazer os mesmos princípios de rigor, de método, que se usa para construir pontes e prédios, só que agora para construir software. Mas claro, só um nome novo não ia resolver o problema, né? A verdadeira solução estava em criar um processo. Pensa num mapa, um guia claro para orientar a construção do software do comecinho até o fim. E no fundo, a ideia de um processo é bem simples. É basicamente responder a 3 perguntas fundamentais para qualquer tarefa: quem faz, o que exatamente essa pessoa faz e quando ela faz. Só isso já traz uma clareza e uma responsabilidade enormes para o projeto. Essas perguntas se dividem em 4 atividades centrais, que são tipo a espinha dorsal da engenharia de software. A primeira é a especificação. Aqui a gente define e documenta exatamente o que precisa ser construído. É o passo para evitar o problema lá da tirinha do balanço, sabe? A segunda é o projeto e a implementação, que é botar a mão na massa e construir o software. Terceiro, validação. Ou seja, testar e testar mais um pouco, para ter certeza de que o programa faz o que o cliente realmente quer. E por último, a evolução. Porque, vamos combinar, um software nunca está 100% pronto. Ele sempre precisa ser atualizado e adaptado com o tempo. Beleza, então a gente já entendeu o processo. Mas para que todo esse trabalho? Qual é o objetivo final? O que, no fim das contas, separa um software mais ou menos de um software realmente bom? Bom, o primeiro atributo-chave é a manutensonibilidade. Pensa assim: um bom software é projetado já pensando no futuro. As necessidades dos clientes mudam, o mercado evolui
e o programa precisa conseguir acompanhar essa evolução, sem que cada pequena mudança vire um pesadelo para a equipe de desenvolvimento. Depois vem a confiabilidade. E isso aqui é fundamental, não tem conversa. O software precisa funcionar como se espera, ser seguro contra falhas e estar protegido contra ataques. No mundo em que a gente confia no software para fazer tudo, de transação bancária a diagnóstico médico, confiabilidade não é um luxo, é uma necessidade absoluta. O terceiro atributo é a eficiência. Um software bem feito, ele respeita os recursos do computador ou do celular onde ele está rodando. Ele não pode ser gastão, sabe? Não pode desperdiçar memória ou poder de processamento à toa. Isso garante que ele vai rodar bem e que a experiência de quem usa vai ser boa. E por último, mas super importante, vem a aceitabilidade. Pensa bem, de que adianta ter um software que é fácil de manter, super confiável e eficiente se ninguém consegue usar? Ele precisa ser intuitivo, fácil de entender e compatível com o público para quem ele foi feito. Aqui, o design e a experiência do usuário são tudo. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, para a gente refletir. Mais de 50 anos depois daquela conferência, no mundo hoje movido por inteligência artificial, aplicativos na nuvem e sistemas com a complexidade que os pioneiros de 1968 nem sonhavam, será que esses princípios básicos, comunicação clara, um processo disciplinado e o foco na qualidade ainda valem? Será que eles ainda são a chave para transformar o caos do código em ordem e valor? Olha, tudo indica que a resposta é um sonoro sim.